Sabe aquele momento clássico dos filmes de máfia, tipo O Poderoso Chefão, Os Bons Companheiros ou Os Sopranos? Aquele momento em que os chefões do crime se reúnem numa mesa gigantesca, um resort luxuoso, todo mundo sentado, charuto na mão, vinho caro, segurança na porta, e aí o dom da vez olha ao redor da mesa, confere quem foi convidado, quem tem moral, quem tem influência e, principalmente, quem não foi convidado. Porque, meus amiguinhos, na política internacional, às vezes o maior recado não é quem está na mesa, é quem ficou do lado de fora do portão. E foi exatamente isso que aconteceu no último sábado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu em um resort dele, na cidade de Doral, na Flórida, um grupo de líderes latino-americanos alinhados com o seu governo. Um encontro que marcou o nascimento de uma nova coalizão estratégica chamada Escudo das Américas. O nome parece coisa de filme da Marvel. Parece que o Capitão América montou uma equipe nova. Tipo, Milley é o Homem de Ferro Libertário. Bukele é o Justiceiro de El Salvador. Cast é o Capitão Chile. E Trump? Bom, Trump é basicamente o Nick Fury da geopolítica montando os Vingadores do continente. Só que com uma diferença importante. Na reunião estavam Javier Milei, Nayib Bukele, José Antônio Cast, líderes da direita continental. Mas havia uma ausência notável. Uma ausência gritante, uma ausência quase constrangedora. Lula não foi convidado. Sim, o presidente da maior economia da América Latina, o homem que jurava ter uma relação maravilhosa com Washington, o líder que dizia ter química com Trump, ficou de fora da lista de convidados. É tipo organizar uma reunião da família e não convidar o primo que sempre aparece bêbado pedindo dinheiro emprestado. Segundo a Casa Branca, o grupo reúne os aliados mais fortes e com ideais semelhantes no hemisfério. A coalizão pretende trabalhar junta para combater cartéis narcoterroristas, crime organizado, imigração ilegal em massa e interferência estrangeira no continente. Ou seja, basicamente tudo aquilo que está destruindo vários países da região. E quem estava lá? Os nomes mais alinhados à direita continental. Javier Milei da Argentina, Nayib Bukele de El Salvador, José Antônio Cast, presidente do Chile, todos com uma agenda bem parecida. Segurança pública dura, combate ao crime organizado, controle migratório e uma postura bem clara contra o avanço da esquerda latino-americana. President of El Salvador, another friend, Nayib Bukele, he is a man who we've gotten very close to. I saw him as a young man my first term. You were young and handsome. Now you're older and handsome. You're older and handsome. But he runs a good operation. That's all I care about, right? When I first saw him, I said, he's too young. And then I saw the job he did. I said, well, I guess he's not too young, because I was young and did well. But you've been a great president, and we appreciate the relationship very much. Agora, reparem numa coincidência curiosa. Além de Lula, também não foram convidados Cláudia Sheinbaum, Gustavo Petro, Delcy Rodrigues. México, Colômbia, Venezuela. Todos governos de esquerda. E todos, não por coincidência, com históricos, digamos, bastante suspeitos quando o assunto é narcotráfico. Alguns desses governos, inclusive, convivem com situações em que partes inteiras do território são dominadas por cartéis. É tipo um condomínio, só que o síndico é o traficante. O encontro oficializou a criação dessa nova coalizão regional chamada Escudo das Américas, uma iniciativa que busca fortalecer alianças políticas no continente e conter ameaças como cartéis de drogas, gangues criminosas, imigração ilegal e também a crescente influência da China na região. Segundo a Casa Branca, o objetivo é promover liberdade, segurança, prosperidade, ou seja, basicamente tudo o que desaparece quando o narcotráfico e regimes autoritários como o PT começam a mandar. Além disso, a nova aliança pretende desenvolver estratégias conjuntas para combater interferências estrangeiras. E aqui entra um detalhe interessante.
Trump tem repetido com frequência que o continente americano é pátio dos Estados Unidos. É uma atualização moderna da famosa doutrina Monroe. Lembram da doutrina Monroe? Aquela política americana do século XIX que basicamente dizia: Europa fica na tua, a América é nossa área. Pois bem, agora o alvo não é mais a Europa, o alvo é Pequim. Um relatório recente do Congresso americano inclusive alertou para o uso militar de bases aeroespaciais chinesas na América do Sul, incluindo, sim, no Bananinho. A reunião terminou com a assinatura de um documento chamado Carta de Doral, um texto defendendo o direito dos povos do hemisfério de definirem seus destinos livres de interferência externa. O que é irônico, porque o Lula vive falando em soberania, mas, ao mesmo tempo, entrega infraestrutura estratégica para empresas chinesas. É tipo o cara que diz: essa casa é minha, enquanto assina um contrato alugando a sala, a cozinha e o quintal para o vizinho. O encontro contou ainda com nomes importantes da administração Trump, entre eles Marco Rubio, secretário de Estado. Las gracias a los países que están aquí hoy, estos países. Primero, el presidente ha hecho esta región una prioridad. E Kristi Noem, secretária de Segurança Interna. Kristi Noem, aliás, ganhou um apelido maravilhoso dos opositores. Eles a chamam de Barbie do Ice. Sim, uma Barbie, mas que, em vez de vender casa de boneca, deporta imigrante legal. Ela deve assumir o posto de embaixadora dos Estados Unidos para o Escudo das Américas e vai liderar estratégias de segurança e controle migratório. A iniciativa tenta reverter um cenário de 2 décadas em que a China superou os Estados Unidos como principal parceiro comercial de quase toda a América do Sul. Trump quer montar um bloco econômico e político capaz de frear a influência de Xi Jinping no continente. Nas palavras do próprio Laranjão, assim como formamos uma coalizão para erradicar o ISIS no Oriente Médio, devemos fazer o mesmo para erradicar os cartéis nas Américas. Tradução: Trump quer tratar cartel como terrorismo. E aqui começa o verdadeiro pesadelo de Stalinácio. Porque na semana passada o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, disse algo bem direto. Ele afirmou que os Estados Unidos podem agir sozinhos na América Latina, se necessário, para combater cartéis. Sozinhos? Sem pedir licença? Sem pedir autorização? Isso deve ter causado um pequeno calafrio no Palácio do Assalto, digo, Planalto, porque o Brasil está praticamente cercado de países aliados com Trump. Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Chile, em breve, possivelmente Colômbia também. E a Venezuela? Bom, a Venezuela já está sob intervenção americana indireta. Ou seja, Lula virou basicamente aquele personagem de filme de guerra que percebe que o cerco está fechando. Mas o pior ainda estava por vir. Logo depois do encontro, veio a notícia que Lula mais temia. Os Estados Unidos devem anunciar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas nos próximos dias. A informação foi confirmada por diferentes fontes dentro da administração Trump. E o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, entrou em modo desespero diplomático. Desde sábado, ele tenta falar com Marco Rubio. Até agora, sem sucesso. Imaginem a cena. Mauro Vieira ligando. Marco, atende aí. Marco Rubio olhando o telefone. Silenciar contato. Se PCC e Comando Vermelho forem classificados como organizações terroristas estrangeiras, as consequências são gigantes. Congelamento de ativos, bloqueio do sistema financeiro, proibição de apoio material, restrição de imigração, sanções para empresas que operam em regiões controladas por esses grupos. Ou seja, vira caso de segurança internacional. Trump já chegou a ameaçar ataques militares contra cartéis no México. Sim, ataques militares, tipo Operação Antiterrorismo. A diferença é que, em vez de esconderijos no Afeganistão, seriam laboratórios e rotas de tráfico na América Latina. Esse debate vem acontecendo há meses dentro do governo americano. Envolve nomes como Christopher Landau, Darren Beatty, Ricardo Pita, Sarah Carter. Toda uma equipe focada em combate ao narcotráfico. E tem um detalhe curioso. Segundo a apuração, Eduardo Bolsonaro pediu pessoalmente a Milei e Bukele que pressionassem Trump a classificar PCC e Comando Vermelho como terroristas.
Por favor, me ajuda. Ou seja, isso virou pauta internacional. E aqui começa o drama do Lula. O governo brasileiro se opõe à designação. A desculpa oficial? Isso pode afetar a soberania do Brasil. Ah, claro, soberania. O cara entrega infraestrutura para a China, entrega porto, entrega ferrovia, entrega telecomunicação. Mas agora está preocupado com soberania. É tipo o sujeito que deixa a porta da casa aberta o dia inteiro, mas se revolta quando alguém olha pela janela. Outra justificativa do governo é que PCC e Comando Vermelho não têm motivação ideológica ou política. Seriam apenas organizações criminosas em busca de lucro. Ou seja, segundo o argumento oficial, não são terroristas. São apenas empreendedores do crime. Quase um MEI do tráfico. Tudo isso joga água fria nas pretensões eleitorais do Lula. Porque ele pretendia usar a pauta de segurança pública em 2026. Já estava com o discurso pronto. Vou levar meu diretor da Polícia Federal para conversar com o Trump. Vou prender os magnatas da corrupção que moram em Miami. Meu governo é o primeiro em que criminoso rico vai para cadeia. Mentira. Na época da Lava Jato, um monte de empreiteiro parceiro do Lula foi preso. E o próprio Lula também, que é criminoso e é rico. Agora toda a pose de aliado de Trump no combate ao crime foi para o espaço. Porque Trump deixou claro que não confia nele. Parece que a tal química acabou. Trump adotou uma postura pragmática. Ele até suavizou o discurso comercial, mas continua mantendo distância estratégica do Bananil, especialmente em temas de segurança. E lembrando, autoridades do judiciário e do governo brasileiro continuam sob sanções americanas. Mas a melhor parte dessa história é mesmo o desespero do Lula. O governo brasileiro está tentando evitar a classificação das facções como terroristas, porque isso abriria margem para ações militares americanas. Fontes ligadas ao governo Trump dizem que a proposta liderada por Marco Rubio está muito avançada. Pode ir ao Congresso americano nos próximos dias. E tem mais. Lula pretendia fazer uma visita oficial à Casa Branca este mês, mas ficou com medinho e adiou indefinidamente. Quero dizer ao senhor Lula que não tenha medo de falar comigo, vamos apenas conversar. Agora, se tem uma coisa maravilhosa nessa notícia, foi assistir a Andréa Saci, aquela que só pula com a perna esquerda, dando essa notícia na Globo News. O governo brasileiro quer evitar que os Estados Unidos classifiquem facções criminosas como organizações terroristas. Vou chamar a Fernanda Ruvená, que vai explicar para a gente tudo ao vivo de Brasília. Fê, boa tarde. Oi, Andréia, muito boa tarde a você, boa tarde aos assinantes com a gente aqui no Estúdio I. O governo brasileiro está se mobilizando para evitar essa classificação por parte dos Estados Unidos, que eles querem classificar as facções criminosas brasileiras como organizações terroristas estrangeiras. Inclusive, o Túlio Manso trouxe mais cedo a informação de que o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, conversou ontem à noite, na noite de domingo, com o secretário do Departamento de Estado norte-americano, Marco Rubio, por telefone. Eles conversaram para tratar dos preparativos da viagem do presidente Lula a Washington, ainda sem data marcada, mas durante essa conversa, Mauro Vieira também colocou em pauta esse assunto, essa possibilidade, a discussão da vontade dos Estados Unidos de colocar as facções criminosas brasileiras nessa classificação. Essa ideia é uma ideia encabeçada por Marco Rubio e está bem avançada, segundo interlocutores do governo norte-americano. Inclusive, isso pode ser levado ao Congresso dos Estados Unidos no próximo dia para ser ratificado. O receio do governo brasileiro é que os Estados Unidos usem esse pretexto de combate ao narcotráfico e também a classificação de grupos como terroristas para justificar operações militares no Brasil, como fazem em outros países. Se isso continuar avançando, essa ideia, não está descartada a possibilidade do presidente Lula tentar conversar por telefone com Donald Trump, com o presidente. Vocês viram? Parecia que ela estava narrando o final de Titanic. Quase chorando. Ultimamente ela só anuncia a notícia assim, reparou? Alguém explica? A verdade é que Stalinácio parece estar com medo de acontecer com ele o que aconteceu com o companheiro Maduro. Uma operação internacional. De repente, alguém bate na porta. Boa noite. Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Trump encurralou Lula. Encurralou o Foro de São Paulo. Encurralou o narcotráfico que opera na região e deixou claro quem está dentro da mesa.
e quem ficou do lado de fora. E, como diria aquele velho clichê dos filmes de máfia, Quando começa a reunião da família e você descobre que não foi convidado, talvez você não faça mais parte da família. e sinceramente, do jeito que as coisas estão indo, o escudo das Américas está parecendo Vingadores. E o Lula, bom, o Lula parece aquele vilão secundário da Marvel que descobre tarde demais que o cerco está fechando. E vamos combinar, as coisas estão ficando cada vez mais lindas. No fim das contas é isso. Na grande família das Américas, Stalinácio já era o cunhado problemático que ninguém queria convidar para o churrasco. Agora que Trump quer declarar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, a família não só tirou o nome dele da lista de convidados, como também está pensando seriamente em chamar a polícia para ver com quem esse cunhado anda saindo.